Mas é aquela coisa, assim, se você está falando que para o cristão a coisa mais importante é a palavra de Deus, no mínimo que a gente tinha que fazer é se esforçar um pouco mais, né? Só que assim, a gente liga pro chefe e fala assim, chefe, hoje eu não posso ir porque eu não tô afim. Acordei sem vontade hoje de trabalhar. Você tá demitido, né? Mas com as coisas de Deus, hoje Deus espera, né? Porque não é prioridade de fato. Enfim. Então vamos agora, assim, uma vez a gente tendo estabelecido algumas dessas lentes interpretativas, que a gente deve ter compreensão que a gente tem, não é errado tê-las. Por quê? Porque você não controla, né? De fato. Não tem como se controlar a sua vida, o seu crescimento, a sua vivência 100%, né? Mas o que a gente pode fazer é se exercitar para compreendê-los, ter a noção de que a gente os tem e tentar substituí-lo por outros vieses, que são os vieses bíblicos, né? Então hoje a gente vai ver, agora na sequência a gente vai ver 5 vieses mais ou menos para o Antigo Testamento e 5 vieses bem resumidos para o Novo Testamento. E na semana que vem, na exposição de toda a ideia da interpretação indutiva, a gente vai ver com mais detalhes alguns desses pontos e em outras faixas do curso também. Então, para interpretar o Antigo Testamento, a gente vai dar uma olhada aqui de 5 pontos interpretativos que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente vai ler o Antigo Testamento, que é o contexto, óbvio. Na verdade, o contexto não se aplica só ao Antigo Testamento, mas é importante, principalmente no Antigo Testamento, porque ele é, assim, uma linguagem às vezes um pouco mais obscura, né? Você tem ali cenas esquisitas, histórias que você fala assim, mas o que essa história está contando pra gente, né? Geralmente ela vai ter um contexto específico, por que aquilo está sendo contado, né? A questão da aliança, que é algo que a gente já, como adventista, estuda para cima e para baixo, e só que no final de ano para cá já teve uns 3 vieses diferentes de aliança, né? E ainda, assim, cada um tem a sua forma de enxergar a coisa, né? Senão a gente não teria diversas interpretações. A questão do cânone bíblico, a questão do caráter de Deus e a questão de Cristo. Mas a gente está falando de Antigo Testamento. Então, pois é, Cristo, né? Então, rapidamente, cada um desses pontos. Em primeiro lugar, o lance do contexto, né? Tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, a leitura cuidadosa que a gente faz começa pelo contexto. De novo, a grande e avassaladora maioria dos problemas que a gente tem de interpretação do texto bíblico começa por tirar fora do contexto. A gente vai ter depois, em alguns momentos do curso, só pegar alguns textos que a gente costumeiramente costuma tirar de contexto. Costumeiramente costuma tirar de contexto, tá certo? Costumeiramente tira de contexto. Né? Legal que eu passei a semana inteira editando o texto, assim, toda hora tirando redundância, aí chega aqui, né, fala tudo do mesmo jeito, né? Mas vamos lá. Então, assim, como é que a gente estabelece o contexto? Primeiro, você faz uma leitura do ao redor. E a gente vai ver um pouco mais isso com detalhe, mas qual é o ao redor do texto? Você vai aprender a identificar isso, com a experiência e com algumas ferramentas. Mas assim, você tem que ir voltando no texto, falar assim, não, em algum momento aqui o fluxo do pensamento foi interrompido, houve uma mudança de cena na história que está sendo contada, a gente saiu de um lugar e foi para o outro, o diálogo foi interrompido e começou um outro diálogo. Nos evangelhos isso acontece direto, né? Tá falando uma coisa daqui, o autor não falou assim, e aí Jesus pegou, foi andando, né? Passou no McDonald's, depois, ele não vai te explicar isso. De repente muda de cena e você tem que aprender a pegar essas nuances para identificar quando o assunto acabou, quando ele terminou. Esses capítulos e versículos e subtítulos que a gente tem na Bíblia, eles não são inspirados. Eles são meramente colocados ali para te facilitar a indexação do texto. Mas o autor não colocou lá, capítulo 1, né? Quando você escreve uma carta para alguém, você não fala lá, carta, capítulo 1, fulano, blá, 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 capítulo 2, das coisas, isso é contrato, né? Das coisas que você deve fazer. Capítulo 3, das coisas que eu espero fazer por você. Não, é um texto só, né? Então, a gente olha para isso, tenta estabelecer esse contexto e a gente começa a fazer essas perguntas para identificar o contexto. Quem é o autor dessa porção que eu estou lendo? Quem é a audiência que está lendo primariamente, originalmente, esse texto? Qual é a data que esse texto foi escrito? Qual que era a intenção do autor quando ele escreveu esse material? Em qual gênero você está lendo o texto aqui? Esse texto foi escrito, né? E aí você olha os versos ou capítulos antes e depois da passagem e tenta compreender o fluxo de pensamento que vai te ajudar a explicar aquele texto, aquela história, aquela poesia, aquela profecia, dependendo daquilo que você estiver estudando na época. Um exemplozinho muito legal sobre essa questão do contexto é a carta, o livro de Filemão. Se a gente não entender o que está em volta, você vai ler aquela carta e vai ficar viajando. Boiando. Você entender por que Paulo falou aquilo, entendeu? Então, quando uma vez conversando com um amigo lá no Rio, a gente conversando e tal, ele contextualizou, cara, aí a carta ficou perfeita. Você lia de novo e via que era tudo muito fácil de entender. Exato, então você tem que dar, a gente vai falar isso semana que vem com bastante detalhe, mas você vai basicamente virar um jornalista, um detetive. Então você tem que sair fazendo perguntas por texto. E assim, você não tem que procurar respostas no texto, você tem que procurar perguntas no texto.
As respostas vão vir depois. Então primeiro você lê com dúvida e não com certeza. O grande problema é que a gente lê o texto com certezas, né? Então assim, peraí, mas pega o texto, né? Se possível assim, pega o texto, imprime a parte assim, ou né, pega uma bíblia dessas especiais que tem uma diagramação mais ampla, né? Por que ele falou isso aqui? Quem é essa pessoa aqui? Em que lugar que ele está? Que data é essa daqui? Você vai ver marcações no texto de pessoas, lugares, eventos, datas e tal. E aí você vai identificando essas coisas, primeiro só perguntando, depois você volta no texto e fala assim, ok, agora será que eu consigo encontrar respostas no texto para identificar isso? Então esse é o trabalho da gente de fato. A Bíblia, ela se autocontextualiza e ela se autoexplica? Não 100%. Eu tenho que ler outras coisas? Na verdade, assim, tem muitas coisas culturais que a Bíblia não vai te dar de mão beijada. Talvez você tenha que ler um comentário, um dicionário arqueológico, alguma coisa assim. Mas é muito mais, assim, por uma compreensão mais precisa do que está acontecendo, para a interpretação. Em termos doutrinários, de fato, a Bíblia está ali e ela se explica. Entendeu? Agora, se você quer, de fato, ter uma noção exata da contextualização, por exemplo, a expressão cingir os lombos não significa nada pra gente. Aí quando você vai entender o que isso de fato significa, entendeu? Tipo assim, como a gente viu lá na figurinha, né? Os homens tudo tinham os vestidos, né? Imagina correr com aquilo ali. Então o que eles faziam? Eles pegavam a roupa, amarravam na cintura para poder as pernas ficarem livres para eles poderem correr. Então o que é cingir os lombos? É você se colocar numa postura de poder ir rápido. Você só vai enxergar assim o cenário do texto quando você verificar e estudar culturalmente o que isso significa. Entendeu? Agora, isso faz uma diferença brutal pro texto? Às vezes vai sim, às vezes não. Você entendeu? Então, no geral, assim, eu não tenho como colocar isso numa porcentagem, mas no geral, o texto responde a maioria das perguntas. Mas, por exemplo, tem carta de Paulo que ele fala, ó, estou escrevendo isso daqui porque vocês estão fazendo isso, isso e isso. Outro ele simplesmente vai lá e vai só explicar o que ele está dizendo. Às vezes ele vai falar assim, olha, estou aqui em tal lugar. Às vezes você não vai saber, entendeu? Na maioria das cartas tem o nome da igreja. Então você sabe para onde que é, entendeu? Então, assim, vai de qual texto você está lendo, para que é, tá? Alguns profetas não vão estar claro de onde que ele é, quando que está acontecendo. Então, essas coisas, às vezes, você vai precisar de um material de apoio de pessoas que dedicaram a vida inteira para estudar aquele livro, culturalmente, arqueologicamente, enfim, textualmente, e aí você pega esses apoios. O que você não deve fazer é ir imediatamente para esses materiais. Primeiro você tenta lutar com o texto, né, ao máximo possível. E aí depois que você fala assim, não, acho que sozinho eu já esgotei tudo que eu conseguiria extrair do texto. Agora eu vou atrás de outros materiais para me ajudar a complementar aquilo que ainda faltou. Só que se você já vai direto nos comentários, já vai direto no sermão, aí de novo você já está indo pro viés da outra pessoa. Então você não teve aquela relação com o texto, para você poder de fato tentar identificar aquilo. Então às vezes o comentário vai falar assim, olha, você enxergou isso daí, mas o senso mais comum dos estudiosos na verdade é isso. Aí você fala assim, peraí, ou todo mundo está errado ou eu estou errado. Então assim, aí você tenta pesar e vai fazendo isso. Mas de fato você não vai ter todas as respostas. Por quê? Porque muitas vezes o texto não se importa de te dar aquela resposta. Você não precisa... Ah, mas é que tem também o detetive super zeloso. O detetive precisa das pistas para resolver o caso. Entendeu? Então ele não precisa saber qual era a cor da flor do vestido da vítima. A menos que aquilo seja estritamente necessário para o caso. Então a gente fica perguntando, tá, mas por que ele está assim? Mas e tal, se o texto não te respondeu, aquilo às vezes não é essencial para o entendimento do contexto. Então a gente também tem que aprender a fazer as perguntas certas. As perguntas essenciais para o texto. Entendeu? Então a gente primeiro faz essa leitura de ficar se perguntando, quem é esse? Por que está aqui? O que está fazendo? Feitas todas essas perguntas, e aí assim, essa leitura que você vai fazer, você pode fazer, por exemplo, em mais de uma versão da Bíblia, em mais de uma tradução, né? Pega uma mais dinâmica, que é uma NVI, uma NVT, pega uma mais clássica, que é uma ARA, uma corrigida fiel, né? Uma revista atualizada, que é meio intermediária ali e tal, porque nas próprias traduções você já tem um pouco de viés, que o tradutor colocou ali. Né? Então, ele já interpretou algumas coisas para você. O que você não deve evitar ao máximo, ir atrás de versões, de contextualizações, tipo Nova Linguagem de Hoje, a Mensagem, porque eles não são traduções bíblicas, eles são como se fossem comentários bíblicos. É uma paráfrase, né? É uma paráfrase. O cara leu o texto e falou assim, agora eu vou escrever o texto do jeito que eu entendi. Ele não está preocupado com É quase uma crônica de Nárnia. Nossa. Guardadas as devidas proporções. Assim, é muito mais assim, Qual que é? A mensagem. A mensagem. Qual que é a outra? Nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ler, só não pode usar no Bíblia isso. Tem uma versão que saiu nova, que ela é bem legal, que é a Nova Almeida atualizada. Sim. É a ARA atualizada. É a que eu mais uso agora. Sim, é a melhor. Só para a gente não jogar assim no lixo, até para continuar, Sim. vai ser 2 horas da tarde.
o que é o contexto da salvação, daquilo que é doutrinário específico, assim, em termos de evangelho, eu entendo que você não precisa sair em nenhum momento de falar da Bíblia. Por que você vai usar? Cara, você quer se aprofundar, você quer conhecer mais, você quer elucidar algumas coisas, você quer ter um relacionamento. Entender melhor como aquilo se aplica na sua vida. Isso, trazer outras coisas, mas aquilo que tange a salvação, então você ficar desesperado porque se eu não fizer isso, eu vou me perder ou algo do gênero, né? Sim. Deixa eu voltar aqui pro negócio, não vou transversar demais, nem era para entrar nessa parte aqui. Depois, se quiser, a gente conversa mais sobre essa questão de versão. Então, sobre o contexto, basicamente é isso daí. Eu vou adiantar bastante, gente, assim, sem ficar me confutando muito, senão, de fato, como eles falou, a gente vai até 2 da tarde. Segundo viés aqui de interpretação que a gente deve levar em consideração é a questão da aliança em si, né? Então, o que acontece? A Bíblia, ela apresenta pra gente o plano da salvação que culmina em Cristo Jesus. Só que isso vai acontecendo em fases progressivas. E, geralmente, os estudiosos da Bíblia vão enxergar isso através das lentes da aliança. Então, lá em Adão, você tem certos estabelecimentos, certas cláusulas da aliança que vão se expandir com Noé, que depois vão se expandir com Abraão, que vão se expandir com Moisés, com Davi, né, com a nova aliança lá na frente de Jesus. Na verdade, tudo isso converge para a nova aliança, né? Então, é interessante, na hora que você estiver estudando a Bíblia, você se perguntar, peraí, em que momento da aliança eu estou aqui? Né? Tipo assim, se eu estou lendo aqui, basicamente, um momento de Levíticos aqui, não, Levíticos, espera aí, tem várias leis aqui em Levíticos, elas se aplicam ou não? Depende, você precisa olhar para isso daí e falar assim, não, eu estou aqui numa fase mosaica. Qual que é a ideia aqui da aliança em Moisés? Não, a cláusula da aliança aqui, por exemplo, Deus espera que o povo de Israel seja diferente das outras nações através da santidade. Quais são as amostras físicas e visíveis de santidade? A forma como Israel vai comer, a forma como ele vai organizar sua economia, sua sociedade, suas leis cívicas, a forma como ele vai tratar a terra, né, os estrangeiros, os escravos. Tudo isso daí são questões que denotam a santidade que eles vão ter em relação aos outros povos. Uma vez que eu saio do contexto de Israel, estou em outro momento da aliança, aquilo ali é válido? Aí você vai precisar fazer esse estudo para poder ver até onde aquilo ali é um princípio. Por exemplo, você pega os 10 mandamentos, são princípios éticos. Matar era errado na aliança davídica, era errado na aliança mosaica, era errado com todas as alianças, porque é um princípio ético. Mas tem princípios circunstanciais, cívicos. Então, um dos papéis que você precisa fazer é, peraí, que momento da aliança eu estou? E para ampliar um pouco essa questão da aliança, eu não tinha colocado esses efeitos, tudo bem. Acho que é porque como eu copiei figurinha de outros PowerPoints mais antigos. Uma outra coisa interessante é você pegar e prestar atenção no fluxo da história da aliança. Então, por exemplo, você começa a história com criação, logo depois vem a queda, depois vem as promessas a partir de Gênesis 3,15 e como elas vão se desdobrando com a aliança. Lá no Novo Testamento começa toda a questão da redenção que vem sendo preparada através de todos os profetas, que culmina, né, passando ali pela igreja e caminhando para a nova criação. Então, onde é que eu estou dentro da história, dentro da narrativa, na progressão da mensagem da salvação? Então, a forma como eu vou observar as coisas lá na queda não é a mesma que eu vou observar, por exemplo, em Cristo Jesus. Né? Aquele exemplo clássico assim, né? Não, Gênesis fala lá que a mulher tem que ser submetida ao marido e a vontade sexual dela vai estar submetida ao marido. Então a mulher tem que calar a boca e obedecer às vontades sexuais do marido. Peraí, esse texto está em que momento da história? Logo na queda. Quando você volta um passo e vai para a criação, qual que é o papel do homem e da mulher? É igualitário. Então peraí, você está falando que o ideal de Deus para homem e mulher é o da queda e não da criação? Então você tem que pesar essas duas coisas. Em que momento da história eu estou? Aí você vai lá para a nova criação, para a nova aliança. Peraí, como é que Paulo vai trabalhar essa questão? Ele fala de submissão? Fala. Mas em que sentido? Ele começa agora a comparar com Cristo. O lance de morrer pela esposa, né? O lance da igreja, toda aquela preocupação do serviço. Então você precisa entender em que parte do fluxo da história você está para não ficar fazendo essas falsas associações, né? E por fim, aqui mais um ponto só em relação à aliança. Chatice. Uma outra forma de você olhar para a aliança, né? O John Paulin, por exemplo, que é um teólogo adventista, ele gosta muito de usar essa divisão, é você entender que a aliança ela é retratada em diversos momentos a partir da ideia do povo de Deus, na terra de Deus, sobre o governo de Deus. Então, por exemplo, quando você vai para Adão, Adão está dentro do governo de Deus sobre a criação, sobre o Éden, sobre toda a ideia da nova criação. Então ele mora nessa terra de Deus que é o Éden. Ele está debaixo das ordens de Deus a partir da relação que ele tem com Deus ali no Éden, submisso ao governo dele, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai procriar para a glória de Deus. Ele vai encher toda a terra para a glória de Deus. Uma vez que você vai agora para Noé, por exemplo, você tem ali já uma outra linguagem de recriação, de desfazer algumas coisas. Você vai, por exemplo, para Abraão. Abraão é chamado agora para gerar uma descendência, um povo de Deus, numa terra que Deus está dando para ele, que é Canaã, para viver debaixo do governo de Deus, obedecendo. Aí tem o lance da circuncisão. Então, todas essas questões, de novo, você vai lá para a questão de Moisés.
né? A lei agora vai ser dada, então o governo de Deus ele vai ficar muito mais especificado numa terra concreta, agora que não é mais uma promessa, é a terra de Canaã ali para o povo. Então, todas as questões, as diretrizes da relação do povo de Deus ali. Então, quando eu olho para esses momentos do Antigo Testamento, o que eu vou perceber? Que o tempo todo acontece um loop, né? Por exemplo, Adão é colocado debaixo do governo de Deus para viver na terra de Deus e procriar o governo de Deus ali com o povo. Aí ele pega e desobedece o governo de Deus. Aí precisa haver uma promessa para poder consertar tudo. Aí você vai para toda a história do povo de Israel. Esse loop é constante. Deus estabelece o seu governo, coloca o povo na sua terra e fala assim, agora vocês vão ser o meu povo. Aí o que o povo faz? Falha em cumprir as promessas, atrapalha tudo, sai debaixo do governo de Deus. Aí em vários momentos, né? Às vezes não é exilado, mas vem os filisteus e dominam a terra. Aí vem os assírios e dominam a terra. Depois tem o próprio exílio da Babilônia, aquela coisa toda. Fica esse looping o tempo todo. Aí quando você vai ler, por exemplo, o Novo Testamento, você começa a perceber em Mateus especialmente, esse loop sendo quebrado. Mateus ele faz questão de falar assim, olha, sabe todo esse loop do Antigo Testamento? Que todos eles quebraram, Adão, todos eles quebraram. Então, olha como é que Jesus agora vai seguir o mesmo caminho. Ele vai ser, né, ele vai passar pela libertação, que é a morte ali no seu batismo, representando, por exemplo, o Mar Vermelho, o dilúvio. Aí agora ele vai para o deserto ser tentado da mesma forma como o povo de Israel passou no deserto, 40 dias. Então você vai, peraí, por que ele está fazendo essas comparações? Você tem que puxar todo esse loop que está acontecendo, da aliança. Por quê? Porque a aliança, ela vem de Adão, se estraga, vai sendo remendada e por causa do povo, por causa da transgressão do povo, mas o objetivo dela é culminar no final do plano da salvação. Então como é que o que Jesus vai fazer lá na frente está resolvendo tudo isso que está acontecendo aqui? Então eu tenho que ter em mente assim, quem que é o povo de Deus? Onde que nesse momento agora é o lugar especial de Deus? É Canaã, é Jerusalém. Mas é Jerusalém para sempre? Ou agora a partir do Novo Testamento é uma outra coisa? Quais são os termos e condições do governo de Deus? Eu leio Levíticos hoje da mesma forma como Israel leu naquela época. Né? Eu leio os 10 mandamentos, eu leio as mensagens de Paulo. Então a gente vai observando ponto a ponto. Então parte da leitura da Bíblia vai ser pegar esse viés, olhar para o Antigo Testamento e falar assim, peraí, em que momento da aliança eu estou, em que momento do plano da salvação eu estou, como é que esse texto que eu estou lendo se encaixa. Claro, de novo, observando o contexto ali, tudo certinho, vindo agora para esse segundo viés, que é olhar esses pontos aqui. Então, aliança, o fluxo da história e como esses 3 pontos, você pode perceber, esses 3 pontos estão presentes em cada etapa da aliança que é estabelecida no Antigo Testamento e vai ser cumprida com Jesus. Jesus vai estabelecer um novo povo de Deus, numa nova terra, que é a nova criação, debaixo do novo governo de Deus. Tudo isso vai se cumprir lá na frente, mas a gente vai observando essa progressão do plano da salvação no decorrer do Antigo Testamento. Mais uma vez, chatice. Terceiro ponto aqui, o cânone. O que é o cânon? O cânon é a coleção, né, de todos os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que formam o cânon bíblico. A Bíblia é um cânon, né, uma biblioteca de vários livros ali. Então tem livros que ficaram dentro do cânon, tem livros que foram deixados fora do cânon. A gente entende que a Bíblia estão ali os livros que foram necessários para a formação do cânon, né? Então, eu preciso entender o seguinte, existe uma progressão no próprio cânon. Obviamente, os profetas escreveram depois de Moisés, né? E o Evangelho foi escrito depois dos profetas. E as cartas foram escritas depois dos evangelhos. E Apocalipse foi escrito depois das cartas, apesar dela ser /carta ali também. O que isso significa? Quando você lê o texto, e o próprio Jesus fala isso, qual que é a base interpretativa de toda a Bíblia? O Pentateuco. É Moisés. Porque Moisés é o grande e principal revelador da Bíblia. Ele recebe de Deus todo o princípio de como tudo funciona. A história da criação do universo e o propósito. Todos os profetas, quando você começa a observar, e os próprios salmos, quando os profetas vão exortar o povo, falam assim, ó, vocês estão errando. Vocês estão errando baseando no quê? No que Moisés falou. Então o tempo todo o chamamento dos profetas, as profecias é, olha, Deus está exortando vocês e castigando vocês por causa disso daqui lá em Deuteronômio, e disso daqui lá em Levíticos, daqui lá em Êxodo, só que Deus vai levar vocês até tal lugar, prometido lá em Deuteronômio, prometido lá no tabernáculo, no santuário e tudo mais. Então é interessante a gente observar essa progressão também. Peraí, para eu interpretar os profetas do Antigo Testamento, eu preciso olhar para o Pentateuco. Para eu interpretar os evangelhos, eu preciso olhar para os profetas que profetizaram o Messias e como esses profetas profetizam o Messias baseado no Pentateuco. Você entendeu? Então o evangelho vai cumprir tudo isso. E agora o que os discípulos vão fazer? As cartas. Eles vão interpretar os evangelhos, ampliar os evangelhos para a nova aliança, baseado no que os evangelistas entendem, dos profetas que entendem do Pentateuco. Então, observar a ordem do cânon é muito importante. Eu não posso simplesmente chegar e ler os profetas e falar assim, não, aqui ele está falando da Síria. O que isso tem a ver com a guerra da Síria que aconteceu ano retrasado, ano passado? Não, peraí. Qual que é o momento histórico lá? O que está acontecendo? Como é que isso converge em relação ao Pentateuco? Como é que é o Evangelho e tal? Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu preciso me perguntar quais são as conexões
feitas com o que vem antes desse texto aqui, né? E ao ler o Novo Testamento, como é que esse autor aqui do Novo Testamento, ele está interpretando essa passagem do Antigo Testamento? Como é que ele está aplicando isso em Jesus? Ah, obrigado, figurinha, por ter vindo depois. Quarto ponto aqui, observar o caráter de Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só que o Novo Testamento apresenta Deus como Jesus Cristo encarnado, né? Então, aquilo que eu aprendo sobre Jesus e como ele representa Deus, é aquilo que vai me ajudar a entender quem é Deus no Antigo Testamento. Então, quando eu estou lendo o Antigo Testamento, eu preciso entender o quê? Esse Deus de agora vai ser o Deus depois. Então, por exemplo, o Deus que está descendo fogo sobre Sodoma e Gomorra é Jesus. Eu não posso separar o Jesus da graça do Jesus do juízo. Eu preciso aprender a harmonizar essas duas coisas, elas são indivisíveis. Não, o Deus do Antigo Testamento é uma coisa, então eu preciso interpretar o Antigo Testamento de um jeito. Deus do Novo Testamento agora é Jesus, é graça. Não. É o mesmo, dilúvio, Jesus. Criação do mundo, Jesus. O verbo se fez carne e tal, criou todas as coisas, a palavra se encarnou e tudo mais. Então eu preciso tomar notas de como esses textos estão mostrando quem é Deus. O que eles me revelam sobre o seu caráter. Os salmos são especiais porque eles apresentam muito do caráter de Deus. Mas a própria história, a Torá e os profetas, eles vão falar esses atributos divinos. Então quando eu compreendo tudo isso, eu vou tomando essas notas e percebendo o caráter de Deus. Isso vai me ajudar indo para lá e voltando para cá. O Antigo Testamento me ajuda a entender quem é Jesus. E o Jesus no Novo Testamento me ajuda a entender quem é Deus no Antigo Testamento, né? Então eu preciso olhar para o texto e falar assim, o que esse texto está me ensinando sobre o caráter de Deus, de fato? Sobre quem Deus é, o cumprimento das suas promessas, sua longanimidade, sua misericórdia, seu juízo e por aí vai, né? E por fim, quinto ponto, o Antigo Testamento inteiro está fazendo o quê? Apontando e estabelecendo a base de quem vai ser Jesus, de como isso vai se cumprir lá na frente em Jesus Cristo. Então, toda essa ideia da progressão do plano da salvação vai culminar em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, toda vez que eu leio um texto no Antigo Testamento, um dos vieses é, como é que esse texto aqui está me apontando para o que Cristo vai fazer lá na frente? Como é que o Pentateuco aqui, com a lei de Moisés, a lei aqui atrás, os 10 mandamentos, todas essas questões cerimoniais, culturais, cívicas, como é que isso aqui me mostra quem vai ser Cristo lá na frente? Como é que Cristo vai cumprir isso daqui? Né? E como esse texto de fato é cumprido por Cristo? Claro, essa é uma etapa de aplicação lá na frente, né, de interpretação. Mas quando você estiver lá na frente estudando os evangelhos, você vai pegar esses textos e falar assim, olha, como é que isso aqui está me mostrando quem é Cristo e tudo mais, né? Cristo, de fato, é o Messias prometido. Então, quando a gente estuda o Antigo Testamento, é essencial a gente ver como é que o Antigo Testamento está dando esse vislumbre do que Cristo vai fazer, do que ele vai cumprir, e assim a gente vai aprendendo sobre esse plano da salvação, que é desvendado de novo, através das alianças, através do plano da salvação, desenvolvido em todo o cânone. E agora, Novo Testamento, mais 5 pontos aqui básicos. De novo, são só coisas superficiais, a gente vai se aprofundar em muitas delas depois, e algumas a gente vai passar só por cima. Mas só para mencionar aqui, gêneros básicos do Novo Testamento, manter seus olhos fixados em Jesus, a questão do padrão descritivo e prescritivo, quem é a revelação de João e Apocalipse e para que serve as Escrituras. Então esses 5 pontos são importantes para a gente passar cada momento quando você está lendo o Novo Testamento. Então primeiro ponto, no Novo Testamento a gente precisa ter em mente a questão dos gêneros básicos. Quais são os gêneros básicos do Novo Testamento? Os evangelhos, as epístolas, né, ou cartas, e a literatura apocalíptica, que você vai ver basicamente ali no Apocalipse mesmo de João, e no Antigo Testamento você tem lá em Daniel também, né? Então quando a gente lê, por exemplo, os evangelhos, eles não são exatamente uma biografia de Jesus. Então eles não estão preocupados com a cronologia dos eventos o tempo todo, com cada detalhe. Eles têm em mente um tema, que é apresentar quem Jesus é. Então cada autor do evangelho, de um evangelho diferente, ele tem um público em mente. Né? Lucas tem os gregos, Marcos tem os israelitas e tal, Mateus tem a ideia de passar Jesus como cumprimento desse looping que a gente falou, né? De quebrar esse looping, ele é o rei de Israel, essa coisa toda, né? João ele já está falando lá no final, na verdade, talvez o Evangelho de João talvez tenha sido o último livro a ser escrito na Bíblia e tal, ele já está falando com uma audiência muito mais lá na frente, gregos e tudo mais. Então, eles não estão preocupados necessariamente em contar, não, Jesus começou aqui, fez isso, acabou aqui, não. Ele vai muitas vezes misturar os ensinos, os eventos para complementar. Não, acho que essa história aqui que Jesus falou é importante aqui, para clarificar esse ensinamento que ele está dando. Então, eu não posso simplesmente encarar com uma biografia. Se eu falar assim, não, é uma biografia. Aí você vai falar assim, mas por que João fala isso, mas Mateus fala isso? Porque cada um está pregando uma coisa diferente. Ele está ensinando coisas diferentes. Então, isso é o que significa você prestar atenção nos gêneros. Quando você vai para as epístolas, elas já são extremamente assertivas, descritivas e prescritivas. Então eles já estão aplicando de fato todos os ensinos de Jesus no Antigo Testamento. Falando assim, olha, vocês como igreja estão enfrentando esse problema, como é que vocês vão resolver isso? Olhando para as escrituras dizem sobre isso, isso. Baseado no que Jesus falou, isso. Então vocês como igreja vão fazer tal coisa. Então eu olho para isso e falo assim, beleza, isso tem muito mais a ver com o que eu sou hoje. Claro, ainda tem uma distância de tempo, mas eu sou muito mais parecido com a igreja do que com Israel lá atrás. Então é mais fácil você identificar nessas cartas, mas ainda assim você precisa olhar para elas
e fazer essa separação cultural e fazer essa viagem cultural de falar por que isso significa isso lá naquela época e por que isso significa isso agora. E o Apocalipse, né, que de fato é um livro totalmente diferente do resto, que você precisa ter também certos critérios para poder ler, a gente vai falar um pouquinho disso ali na frente. Tá? Então, parte significativa de fato do estudo correto da palavra de Deus é você aprender a reconhecer cada gênero. Isso não é só para o Novo Testamento, é também para o Antigo, né? Só que no Antigo as coisas se misturam um pouco mais, mas ainda assim existem critérios que a gente vai ver na semana que vem. Segundo ponto, nos evangelhos, lembre-se de manter os olhos fixos em Jesus. Então, como eu disse, o evangelho não é necessariamente uma biografia, ele quer te mostrar algo sobre o que Jesus está realizando. E qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente tende a primariamente olhar para Jesus como modelo. E primariamente Jesus não é modelo, Jesus é substituto. Jesus está fazendo a quebra do looping, certo? Então Israel não é o nosso modelo, Moisés não é o nosso modelo, Davi não é o nosso modelo, embora todos eles apontem para Jesus, mas eles apontam de forma incompleta e imperfeita. Eles estão, na verdade, apontando para o que precisa ser complementado àquilo que eles não estão conseguindo fazer. Então, quando eu olho para Jesus, os evangelistas eles estão mostrando para mim o seguinte, olha, lembra isso aqui que Israel não fez? Jesus está fazendo. Lembra isso aqui que Moisés não alcançou? Jesus está alcançando. Lembra isso aqui que a ovelha não podia fazer? Aqui Jesus está cumprindo isso que a ovelha não conseguia completar. Então, por que isso é importante falar? Porque esse princípio vai proteger a gente de ficar perguntando assim para o texto assim, não, Jesus fez isso daqui, o que isso significa para mim? Não, primariamente não tem a ver com você. Por exemplo, a história lá das tentações de Jesus. Eu pego, vejo as tentações de Jesus. Não, então, como é que eu preciso vencer esses mesmos pecados que Jesus venceu? Peraí, você não é Jesus. Secundariamente, eu posso olhar para isso e falar assim, não, baseado nisso eu posso tirar lições para minha vida. Óbvio que eu posso. Só que o que Jesus está fazendo, ele não está estabelecendo um modelo do que eu preciso fazer para vencer as tentações. Ele está vencendo as tentações que ninguém conseguiu vencer. Ele está fazendo o que Israel não conseguiu, o que Adão não conseguiu. Então, primariamente, eu preciso olhar e falar assim, como Jesus está cumprindo o plano da salvação em meu lugar? Como ele está fazendo aquilo que Israel e todo o Antigo Testamento não conseguiu fazer? Então, depois que eu entendo como isso está explicando o que Jesus realizou, como ele me substituiu, como ele cumpre o plano da salvação, que é aquilo que a gente no Antigo Testamento vai ficar olhando para frente, agora a gente olha o Evangelho para trás, aí depois eu posso falar assim, beleza, então agora secundariamente eu posso aplicar isso na minha vida assim, assim, assim. O que eu não posso é ir direto para a aplicação, como se isso fosse de fato o sentido final do texto. Então, assim, não é errado você tirar essas aplicações secundárias, elas são proveitosas. O problema é achar que o texto se esgota aí. Porque aí se eu não compreendo de fato o que Jesus está fazendo, eu não tenho noção de como esse plano da salvação está de fato se cumprindo ali. Então o que essa passagem me diz sobre Jesus? Esse é o ponto mais importante, né? Sobre Jesus, sobre o que ele está realizando de fato. Essa é a pergunta mais importante quando você está lendo os evangelhos. Ponto de número... sim, tem mais algumas questões aqui. Então, algumas notas para você ter em mente quando você está lendo os evangelhos. O que Jesus fez? O que ele ensinou? O que os ensinamentos dele estão realizando em relação ao que ele está fazendo, né? Quem é Jesus de fato? Como é que isso me mostra quem é Deus? E aí, consequentemente, o que significa ser de fato os seus discípulos. Então, mantenha-se sempre nos evangelhos com os olhos fixos no que Jesus está fazendo em relação ao plano da salvação e, secundariamente, o que isso tem a ver comigo. Não inverta a ordem das coisas. Ponto de número 3, nas epístolas, lembre-se do padrão descritivo-prescritivo. O que isso quer dizer? Você vai perceber que existe um padrão muito claro em todas as cartas, ou pelo menos na maioria delas, que é o quê? Você pega, por exemplo, Romanos. Paulo vai gastar metade de Romanos falando assim, olha, vocês são pecadores por causa disso e disso e disso. Jesus veio e realizou o plano da salvação por causa disso e disso e disso. Ele já está aplicando tudo aquilo que a gente viu no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Então, o plano da salvação foi conquistado dessa forma. Certo, isso foi o descritivo. Baseado nisso, então, você pega do 1 até o 11 em Romanos, você vai ver que Paulo só está descrevendo as coisas. Aí você chega no 12, portanto, irmãos, baseado em tudo isso que eu descrevi para vocês, agora vocês vão fazer tal coisa. Vocês vão se oferecer como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Né? Então, basicamente, o que é o padrão descritivo e prescritivo que você observa nas epístolas? A maioria das vezes vai ter uma introdução ou uma boa parte da explicação dizendo assim, olha, eis o que Jesus fez. Eis como o plano da salvação foi cumprido. Eis como Jesus foi santo. Eis como Jesus foi o Cordeiro de Deus. Baseado nisso, agora você vai fazer tal coisa. Então eu não posso confundir a parte que é descritiva como prescritiva. Então assim, Jesus fez tal coisa, então eu preciso fazer também. Peraí, depende. Na prescrição está isso? Então, Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Baseado nisso, então, o marido, que é essa representação de Cristo, ele vai morrer pela sua esposa. Ok? Existe uma prescrição baseada numa descrição. Agora, se só tiver lá descrito assim, não, Jesus morreu por tal coisa. Viu? Eu tenho que morrer também. Peraí, mas a prescrição depois vai chegar nessa conclusão? Então, o que a gente tem que ter em mente nas epístolas existe sempre essa transição.
por causa disso daqui que Deus fez, faça isso. Se a prescrição não está dizendo que é para fazer, se não existe uma ordem clara, se não existe uma aplicação clara, eu tenho que ter muito critério na hora de aplicar uma descrição como se ela fosse uma prescrição. Certo? Então, mais ou menos isso aí. Isso para, assim, um exemplo bem bem extremo, né? Mas assim, quantas vezes na parte doutrinária, na parte da nossa praxis aqui, a forma como a gente é a igreja, como a gente trata os outros e tudo mais. Enfim. E quarto ponto aqui, penúltimo ponto, a questão do Apocalipse. De novo, é um livro assim que por si só exige todo um seminário específico para você poder trabalhar, mas uma dica, assim, um viés que eu deixaria é basicamente uma troca de viés. O Antigo Testamento foi escrito baseado nas epístolas, que são baseadas no Evangelho, que são baseadas nos profetas, que são baseados no Pentateuco. Então João, ele escreve olhando para trás para falar sobre o que vem pela frente. Então quando eu vou interpretar Apocalipse, eu não posso ir direto para as notícias, que é o problema que a gente está vendo aí. Eu não posso ir para o plantão da Globo direto, eu não posso ir para o chip, para a vacina que é a marca da... Eu não posso sair fazendo essas especulações. Eu preciso olhar e falar assim, como é que esse símbolo está compactando todo o ensino profético, soterológico, eclesiológico, que os profetas lá atrás, baseados em Moisés, né? Então é muito mais proveitoso eu ler o Apocalipse com Gênesis aberto do que com o jornal aberto. Então a gente não pode ter esse erro de querer ficar especulando o que vai acontecer. Grande parte dos problemas que a gente tem com o Apocalipse é esse. A gente fica especulando o que está acontecendo, né? Aí é aquela coisa que eu falei no começo da reflexão. Será que se Jesus voltar hoje, eu vou aceitar as coisas que vão acontecer porque elas não se encaixam no meu gráfico profético, no meu PowerPoint assim, que tem as informações proféticas? Porque eu interpretei desse jeito, mas isso não era isso. Então eu tenho que ter a mente aberta para falar assim, não, peraí. Talvez a minha interpretação, ela pode estar bastante correta, mas eu tenho que estar aberto também para a ideia do que João está tentando dizer. Como é que isso cumpre o plano da salvação? Como é que isso cumpre, de fato, o que foi anunciado lá atrás pelos profetas antigos? E aí sim eu posso olhar para o futuro e falar assim, não, beleza, então, idealmente, isso pode acontecer dessa forma. Então, eu assim, isso já é uma posição minha, tá? Embora a gente tenha toda a ideia histórica do cumprimento da profecia, eu gosto, pessoalmente, de olhar primariamente para o Apocalipse, idealmente, assim, tipo, estabelecer princípios, por exemplo, o que a adoração aqui, a besta, significa? Significa colocar a Deus abaixo de mim e me colocar acima dele, ok. Eu não sei se isso vai acontecer com uma lei dominical, com um chip na testa, mas eu preciso entender o princípio por trás do que isso vai acontecer. Porque daí, entendendo o princípio, isso pode aparecer do jeito que for. Eu vou enxergar o princípio ali que está sendo dado. Talvez não venha do jeito que eu estou esperando, mas está ali. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje, a gente está fazendo a política uma espécie de divindade. Será que se eu extrair a essência dessa divinização da política em geral, para todos os lados, será que eu não estou pegando Deus e colocando abaixo do meu viés político? Será que o Apocalipse também não me ajuda a entender isso? Então, você começa a compreender em cenários diferentes princípios que o Apocalipse está tentando colocar, em vez de fixar assim, não, se não é o sol pegando fogo aqui, o sol escurecendo, então não serve mais nada. Depende, né? Então a gente tem que estar aberto para esse ponto, a gente vai ver isso mais na frente. Você queria falar uma coisa? Uma coisa rapidinho, a gente está vivendo um período muito tempo, né? Só o fato de eu sair do Rio de Janeiro para vir morar para cá, pelo motivo que foi, já foi uma coisa passada pela nossa vida e que nós devemos ter que sair do Rio por causa da comunidade. Chegou aqui enquanto a pandemia e agora a gente está aqui vendo um confronto entre países que detêm 90% dos armamentos nucleares e tal, e que estão ameaçando a usar. Só que assim, o que me deixa tranquilo é que primeiro tem que ter o decreto para poder, porque o mundo não vai acabar agora, se não tiver isso primeiro, né? Sim. Então, eu queria falar isso, né? Esse contexto todo que está sendo citado aqui, com certeza tem razão. A gente tem que, agora pela fé, eu espero que tenha primeiro todos aqueles cumprimentos proféticos para que haja o final, né? Isso me tranquiliza agora, de certa forma, porque com essas ameaças de ter que usar bomba nuclear, a gente fica imaginando que o fim pode estar muito próximo, só que existe muita coisa ainda para se cumprir, né? Outra coisa que me assusta um pouquinho também é a teoria dos 6.000 anos, né? De 2027, no máximo 2030, já viu? Também me deixou um pouco intrigado, mas... De novo, a pessoa que chega a essa conclusão, ela tem os seus vieses. E o lance do viés é, você centraliza e bota muita importância em certas coisas e você é cego para outras informações. Tudo quanto é teoria da conspiração é assim. Não estou falando que essa é
Nem sei o que é isso daí. O lance é o seguinte, você vai deixar de lado certas informações que não encaixam no quebra-cabeça e vai priorizar os que se encaixam. E vai dar super importância para os que se encaixam, para poder, né, você formatar o que você de fato quer falar. Você Eu falar? só queria dizer que a questão da interpretação da profecia ela é pós-evento. Então a gente só vai saber o que de fato aconteceu depois que acontecer. A gente tem os princípios por trás, Exato. mas a interpretação de como de fato ela será é pós-evento, porque é uma profecia muito bom, gente. Como é que Daniel, como é que a gente interpreta a estátua de Daniel hoje? Mas é porque a gente já passou pelas fases dos gregos, exato, para daí a gente poder interpretar. Então, a gente, exatamente como você falou, o princípio, porque a gente entende a profecia no pós-evento. Uhum. E elas são simbólicas, e esse é o princípio básico da literatura apocalíptica, porque como ela é simbólica, ela tem uma certa margem ali para o cumprimento. Uhum. Então ela não é estrita, tem que ser desse jeito aqui não. Ela te apresenta assim, uma coisa mais genérica. Então isso é mais fácil de encaixar conforme o evento for acontecendo, né, dentro do próprio plano de Deus. Mas assim, só para concluir essa parte do Apocalipse, uma coisa fundamental para você ler o Apocalipse é você ler, por exemplo, Mateus 24, 23, 24 e 25. Porque ali Jesus dá o seu sermão apocalíptico, de fato. E o que ele fala? É interessante que lá, Jesus está muito mais preocupado não com os eventos. Ele fala, vocês vão ouvir de guerra, rumores, esquece isso. Isso é importante, vai acontecer, mas isso não é fundamental. Aí ele conta 4 parábolas para falar assim, o que é fundamental? Você estar numa posição de vigilância no sentido de estar amando ao próximo, servindo, vivendo uma vida de piedade e de santidade. Se você estiver preocupado com sua vida de piedade e santidade, os eventos são secundários. Porque independente de como as coisas se cumpram, você está ali esperando. Então, Jesus, ele é uma chave muito importante para a gente ler o Apocalipse dessa forma. Mas o ponto principal que eu colocaria é esse, da gente não ir direto para as profecias. Falando com Elias estava fazendo um levantamento, um comentário interessante sobre a perseverança do povo na época do Êxodo lá, né, tal, fazendo um paralelo com o povo de hoje. Eu acho que realmente é complicado. A gente tem mesmo que olhar para essas profecias até para buscar inspiração e força de que a gente está mesmo certo, que é uma inspiração, né? Assim como o pessoal do Êxodo lá via coluna de fogo e o mar se abrindo, talvez buscasse como deveria ser força nisso aí, hoje a gente tem que ler as profecias, ficar atento a elas e tudo que acontece, para quem está atento, perna de barata acaba virando serrótica. Entendeu? Porque a gente olha para ainda mais esse contexto de agora, não tem como não esquecer de Lucas 21, que ele cita a questão da pandemia, da epidemia, né, na linguagem de hoje. Você falou que já está interpretado, né? Mas, enfim, e não deixar isso passar despercebido. Esse tempo que a gente está vivendo agora, com o princípio das dores, tem muito grande. Apesar de Jesus falar que ainda não será o fim. Sim. Né? Mas a grande questão assim... A galera está comprando drogada aqui. Então, o grande problema desse tipo de abordagem é o seguinte, e se as coisas se acalmarem? Essa guerra sossega, a pandemia passa e tudo volta ao normal. Quer dizer E aí, meu acabou? pai e meu avô não precisavam se preocupar tanto. Aí você falou, beleza, então assim, Então, você basear sua fé em eventos não são sustentáveis. Porque, beleza, mudou o papo, e agora? Não é 100% garantido, né? Mas a principal característica que é a paz. Que quando Cristo voltar, nós vamos estar em paz. Vai estar todo mundo tranquilo, sossegado na vida. E aí Cristo volta. Isso eles descansam. Olhando para isso, e aí assim, se a paz vai ter guerra, cara, não sei. A gente fica nessa dependência. 2001. Quando o mundo disser paz, finalmente chegamos à paz, aí vai vir o fim. Essa parte todo mundo ignora. Você falou. Tem, tipo, se a gente olhar pra guerra e pra pandemia como o fim do mundo, a Primeira Guerra Mundial era pra ter acabado, então. Já teve a Guerra Mundial e depois teve pandemia. E depois teve a versão 2. Olha só, que beleza. Temporada 2. Epidemias ocorrem o tempo todo no mundo todo, guerras ocorrem o tempo todo no mundo todo, mas a gente só quer ver Gripe espanhola, peste negra e por aí vai. coisa. Mas é que na igreja adventista o povo montou nos cavalos no Apocalipse, meu filho. É só Montou nos tragédia, cavalos. é só tragédia, Cavaleiros desgraça Zodíaco. e coisa aí, cara. Só vai. Mas uma característica do tempo de agora é que todos esses fatores estão acontecendo ao mesmo tempo. Guerra sempre teve epidemia, sempre não sei o que e tal, mas tudo ao mesmo tempo. É óbvio. Não, Não, assim, é óbvio que as coisas degringolam para uma intensidade. Isso é fato. A gente, assim,
com o avanço da tecnologia, das informações, tudo fica mais intensificado. O ponto é o seguinte, não estou falando que essas coisas não têm importância. O ponto é, uma fé que se baseia em eventos é uma fé que está tendendo a falhar. Então, qual que é o lance? Você olha para o Apocalipse e qual que é a mensagem? E aí é o que a gente vai estudar no decorrer do texto. Mas assim, qual que é o tema de Apocalipse? Para que Apocalipse foi escrito? Para crentes que estavam sendo perseguidos, achando que Roma ia vencer, e Roma ia acabar com o cristianismo e ia vencer sobre Deus. Aí o que João escreve? Olha, eu olhei para o futuro e vi que no fim Deus vence. O que você precisa de entender de Apocalipse? No fim Deus vence. No fim Cristo o Cordeiro de Deus, vai vencer tudo e vai ser triunfante. A besta, ela vai cair. Babilônia vai cair, Roma vai cair, Estados Unidos vai cair, China vai cair, Rússia vai cair. Por mais assim assustador. Cara, será que a Rússia vai dominar o mundo? Pode ser que sim, mas ela vai cair. Todos os impérios, no sentido literal e figurado, eles vão cair e Cristo vai ser triunfante. Essa é a mensagem de Apocalipse. Eu não preciso que cada detalhe seja do jeito que eu interpreto. Eu preciso que no fim Jesus vença. Se essa profecia não for cumprida, aí acabou tudo. Agora, o detalhe de cada um, não. Mas Jesus não cumpriu essa profecia do jeito que o Adventista sempre acreditou. Então era tudo mentira? Não. Jesus venceu? Então a sua interpretação estava errada, mas ele venceu. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, é muito mais importante a gente entender os princípios e por isso que a gente precisa fazer toda essa interpretação. Não estou dizendo que tal interpretação está errada, tal evento histórico não é. É só que a gente tem que ter critério que, antes de a gente fazer isso, olhar para um princípio bíblico. Deixa eu só concluir para liberar todo mundo aí. Os fatores históricos é importante, mas sim, você está se preparando antes de qualquer coisa para o evento final, é o que... É a sua postura em relação a tudo isso. Último ponto para a gente concluir, se depois quiser tirar alguma dúvida, libera o pessoal. Ponto de número 5, então. Na questão da aplicação, lembre-se para que serve a Escritura. Então, tanto estudar o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, tudo isso a gente faz para poder o quê? Embasar a nossa doutrina, a nossa vida devocional, nosso relacionamento com Deus. Então, no fim das contas, o nosso objetivo é estudar a Bíblia buscando a obediência, que foi o que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Observar tudo que eu vos ordenei e ensinar para aqueles discípulos que vocês estão fazendo. Então, o que a gente não pode? A gente não pode ser simplesmente um estudante curioso da Bíblia que gosta só de informações. Aprender só por aprender para ter mais informações. Ah, como é que eu estudo a Bíblia? Eu aprendi tantas coisas. Beleza. Mas para que isso serve se não vai te levar a uma vida de obediência? Uma vida de transformação, né? Então, Tiago faz essa explicação lá no seu primeiro capítulo, né? Olha, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por quê? Aquele que só ouve a palavra e também aquele que só estuda, mas não coloca isso em prática, esse homem é igual a alguém que só coloca no espelho, olha o seu rosto, ah, então é assim que eu sou, mas assim que ele tira o olho do espelho, mas como é que eu era mesmo? Você esquece dos detalhes. Então por que você tem que estar o tempo todo estudando a Bíblia? Por que a gente, Lutero fala isso, né? Nós precisamos o tempo todo ouvir o Evangelho, porque todos os dias a gente esquece do Evangelho. Então por que eu preciso estudar a Bíblia todo dia, o tempo todo? Porque eu me esqueço das coisas. O meu homem natural, ele volta. Então o tempo todo eu tenho que estar lendo, estudando, mas não apenas para aprender curiosidades, saber se era carruagem de fogo, se era redemoinho, não importa. A questão é, o que isso está produzindo efetivamente na minha vida de transformação. Então, no fim das contas, todo estudo da Bíblia é para isso. Beleza? Então, esses são os pontos básicos aí. A gente vai recapitular vários deles mais para frente com detalhes, com exemplos. Mas, basicamente, para a gente trocar os nossos vieses básicos por esses que vão facilitar um pouco mais a nossa leitura e estudo da Bíblia.